Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para estudar Direito Processual Civil, com um propósito bem bacana, para que seja um conteúdo útil para os seus estudos acadêmicos, para os seus estudos voltados para concurso público, para a OAB, enfim. Então, contem comigo para que essa etapa e essa jornada seja a mais tranquila e a mais proveitosa possível, tá certo? Então, para quem não me conhece, de repente está tendo acesso aqui pela primeira vez a esse vídeo, eu sou o professor Leonardo, e eu vou colocar aqui mais uma vez os meus contatos, né, para que vocês possam enviar mensagens, tirar dúvidas, o que for necessário para o melhor aprimoramento e acompanhamento do curso por parte de vocês. Então, professorlgutierrez@gmail.com é meu e-mail, professor Gutierrez é o meu Instagram, e também tem lá professor Leonardo Gutierrez no Facebook, e assim a gente tem aí uma grande e amplitude de contatos, né? Uma forma mais direta e simples para que vocês consigam tirar dúvidas, dar sugestões, o que for necessário que vocês precisarem, contem comigo, tá? Então, o tema de hoje é justamente trabalhar atos processuais. Então, na nossa sequência, nós vamos trabalhar os atos do processo, né? Então, nós temos aqui do artigo 188 ao 211, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu gosto de perguntar quando eu estou trabalhando em sala de aula é justamente a respeito da formalidade dos atos, né? E geralmente a resposta que eu recebo dos alunos é: professor, os atos são formais, porque o processo é formal. É que, na verdade, a gente acaba estudando mais os formalismos, né? Aquilo que é previsto em lei, as regras obrigatórias. Mas, na verdade, a definição, como o código até mesmo se enquadra, é justamente o oposto. Então, segundo o Código de Processo Civil, os atos e termos processuais, olha de novo aqui, né? Independe, né? Então, independentemente, independe, dependem, mediante, são palavras que eu gosto bastante, né? E o examinador também, né? Então, não precisa ter forma determinada, ou seja, eles são informais, salvo, né? Então, aqui, lógico, não é absoluto. Então, aqui ele estabelece que salvo quando a lei expressamente a exigir, né? Ou seja, exigir uma forma determinada, que é o que, na verdade, acaba se estudando bastante, quais são as determinações da lei. Mas a regra é que o processo não tenha forma determinada. Olhem o conteúdo final: considerando-se válidos os que realizaram de outro modo, mas que lhes preencham a finalidade essencial. Ou seja, o que vale é onde você chegou. Se você atingiu o resultado, não infringiu nenhuma pré-determinação, está tudo ok, não houve prejuízo, então os atos serão considerados válidos. Esse é o texto muito usado em questão de prova, justamente para confundir os desavisados. E certamente vocês não estão nessa condição. Agora vocês estão cientes dessa regra. E agora a sequência mais simples é com relação à publicidade. Os atos são públicos ou eles são sigilosos? A regra é que os atos são públicos, atendendo até os ditames constitucionais. Então, a publicidade da administração pública, então os atos processuais devem ser dados ao público, seja numa consulta física, os autos, seja num acompanhamento via internet, a publicação em diários oficiais. Então, daí conseguimos ter acesso às informações processuais. Os atos são etapas que ocorrem durante o processo, como, por exemplo, as audiências, como, por exemplo, a própria petição inicial, os acordos, os recursos, todos isso são atos, a perícia, né, que ocorrem durante o processo, e daí nós estamos seguindo essas circunstâncias. Né? Mas o que nos interessa agora não é saber essa regra, porque essa regra é simples. O destaque do candidato aqui é justamente trabalhar com a exceção, que são os casos de segredo de justiça. O Código de Processo Civil reservou 4 itens, dos quais nós vamos dar agora. Então fiquem atentos, vale a pena uma anotação, uma observação, para que você possa aí sair na frente. Então, em que exija o interesse público, isso daqui vai ser segredo de justiça, ou interesse social. Bom, eu vou tentar simplificar, o assunto aqui é longo, né, porque o primeiro ponto é a nomenclatura. Então, quando o candidato se depara com uma afirmação, tal situação tem interesse público, e aquilo é segredo de justiça, o candidato ele tende a marcar que está errado. Mas por quê?
são equívocos. Eu falo, estudar direito processual civil tem que ler o código, não existe outro método, porque geralmente temos algumas confusões. Então, o que é o interesse público, professor? Que eu achava que tinha que ser público, né? Ou seja, tornar acessível a todos, né? Aqui, para poder explicar a vocês, eu gosto de trazer um paralelo, né? O código não faz isso, mas, por exemplo, com a Lei de Acesso à Informação. A LAI, Lei de Acesso à Informação, que não é objeto do nosso estudo hoje, ela traz justamente o seguinte. Ela traz os casos que a lei estabelece como acesso à informação. Então, na verdade, a regra é que a população tem acesso às informações. Só que a própria lei de acesso à informação, ela estabelece casos que são sigilosos. E, para tanto, é claro que existe um regramento para que se decrete o sigilo, né? Ultra secreto, secreto reservado. Mas a lei de acesso à informação, ela usa uma palavrinha que eu acho muito interessante aqui, ó, que é o risco. Então, o que ocorre aqui? A Lei de Acesso à Informação diz que quando tem risco à saúde, à vida, à segurança, né, às negociações internacionais, à integridade do território nacional. Né? Então, nesses casos, onde há risco, na verdade, o executor do ato tem a possibilidade de decretar justamente o sigilo. E o sigilo ele é variável de acordo com as previsões da própria Lei de Acesso à Informação, né? Podendo chegar, em modo geral, a 25 anos como um período máximo aí, né? Claro que existem algumas exceções, mas não é o foco do nosso estudo, mas de certa forma ele passa por esse regramento. Né? Então, quando tem risco, risco à saúde, risco à vida, não sei se vocês se lembram, mas nós tivemos, inclusive, uma situação da qual houve uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada como a carne é fraca. Né? Eu não vou entrar nos detalhes da operação, porque não cabe nesse curso, nem ao propósito, nem criticar, nem enaltecer. É só lembrá-los que ocorreu essa circunstância. E daí houve-se uma difusão para a população que algumas redes de frigorífico estavam utilizando ácido ascórbico na conservação das carnes. E, de fato, né, existe, claro, um nível estabelecido por lei e tudo mais, só que na medida em que isso foi difundido, o Brasil passou a sofreu embargos com relação às nossas carnes e tudo mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Não quero entrar no mérito da operação, se está certo, se está errado, só quero mostrar que, às vezes, o ato realizado pela administração pública, ele passa por um sigilo, ele passa por uma contenção, justamente porque a consequência da exposição ela pode ser prejudicial, por isso que usa-se a palavra risco. Risco à saúde, risco à vida, risco às negociações, risco à economia. Então, por isso que esses casos são tratados em segredo de justiça, tá? Continuando, o de baixo é um pouco mais fácil, porque ele traz situações objetivas, né? O de cima é subjetivo e o de baixo ele é objetivo, que são os casos de família, como casamento, separação de corpos, divórcio, a separação. Esses dois já não são regrados mais, né? Mas fica ali por conta dos casos antigos, né? União estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. Então aqui são os casos de família, dos quais o legislador já disse. Aqui não cabe interpretação. Quando estamos diante de uma situação como essa, necessariamente haverá o segredo de justiça, né? Será restrito o acesso. Também há segredo de justiça quando, em situações que constarem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, né? Então aquilo é uma proteção inclusive do direito constitucional, também é subjetivo, e os que versam a respeito de arbitragem. Tá? Para quem não sabe, para simplificar, arbitragem é um tribunal privado. Existe lei prevendo a questão de arbitragem no Brasil, uma lei de 1996, é antiga. Não há nenhuma irregularidade com relação à criação da arbitragem, seguindo, é claro, a legislação nacional, o juiz previamente instalado, tem todo um requisito, mas é segredo de justiça justamente por ser do âmbito privado. Então, portanto, se houve ali uma convenção entre as partes e estabeleceu o segredo de justiça, assim será mantido. Então, portanto, é uma também exceção. Bom, um ponto que eu acho bem interessante, nós falamos na aula passada, é com relação às certidões. Porque o que acontece? Quem consulta os autos? Se o processo não é segredo de justiça, a consulta é aberta a todos. Agora, se o processo é segredo de justiça, a consulta é restrita às partes e seus procuradores e seus advogados. Mas e o terceiro?
Porque vamos imaginar, nós temos uma pessoa que está devendo, né? Então a pessoa A tem uma dívida com a pessoa B e de repente não consegue executar bens, né? Então o B não recebe. E digamos que a pessoa A está num divórcio. O divórcio interessa a B? Olha, os fatos não, mas a consequência sim, porque de repente vai ter uma divisão de bens que possa servir com base aí numa futura execução. Então, portanto, olhem que interessante que temos no nosso direito, né? Então vamos lá. Com relação ao direito de pedir certidão no processo em segredo de justiça, o direito de consultar os autos e pedir as certidões é reservado, é restrito somente às partes e a seus procuradores. Essa é a regra. Mas o terceiro, né, ou seja, aquele que nem é autor nem réu, que demonstrar interesse jurídico, ou seja, ó, ele demonstrou para o juiz, excelência, eu tenho uma ação que eu estou cobrando o sujeito, ele está me devendo, não é que eu sou curioso, eu tenho interesse jurídico. Ele vai ter acesso ao dispositivo de sentença, bem como do inventário e de partilha, resultante do divórcio ou separação. Mas detalhe, tomem nota, ele não vai ter acesso aos autos. O terceiro vai ter acesso apenas à certidão. O terceiro pode consultar? Não, isso que é bem importante. Né? O terceiro não pode consultar, somente acesso aos autos. Então, de repente, ali pode gerar uma pegadinha. Fiquem atentos. Língua estrangeira. Então, é claro, nós estamos no Brasil, os atos, as práticas devem ser realizadas em português. Então, portanto, uma audiência em português, uma redação de uma petição, a comunicação, totalmente em português. Mas existem, é claro, né? Só tomem cuidado, né? Porque o vernáculo é o idioma local e, às vezes, para confundir o candidato, o examinador utiliza essa palavra, né? Os atos são praticados em vernáculo, né? No caso, no nosso, é o português. E o ato que é praticado tem um outro idioma, né? Então, de repente, a pessoa fez um curso fora do Brasil, que é o reconhecimento, e aí entra com uma ação na justiça. Só que os documentos são redigidos em língua estrangeira. Como é que faz? Então, o código resolveu de maneira bem simplificada, né? Os atos devem ser praticados em língua portuguesa. Só que se o documento for juntado aos autos em língua estrangeira, ele vai ser aceito, desde que seja traduzido por um tradutor juramentado, que é um tradutor oficial reconhecido pela junta comercial, ou ainda por uma autoridade central, tá? Então aqui vamos acrescentar aqui, ó, autoridade central e também pela via diplomática, né? Então também temos aí a diplomacia como possibilidade de tradução de documentos a serem juntados aos autos e serão devidamente aceitos, né? Então vamos seguindo, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo. Como o Código estabelece? Atos das partes. Quem são as partes segundo o Código de Processo Civil? Autor, réu, terceiros podem praticar atos, Ministério Público, né, seja como parte fiscal, analisando, o Ministério Público tem uma atuação ampla em processo civil, para quem não sabe, no direito de família, né, proteção dos menores, proteção dos vulneráveis, às vezes um idoso que se encontra numa condição de incapaz, existem várias, direito do consumidor também, então tem uma participação ampla e interessante aí. Agora, com relação à desistência da ação. O autor entra com a ação e ele quer desistir. Então, ele faz uma petição, ele faz um pedido, é um ato processual. Ele pode pedir? Pedir, ele pode tudo. Agora, isso vai ser aceito? Depende, né? Por isso que está escrito no código. A desistência da ação só produz efeitos após a homologação judicial. Quer dizer o quê? Que o juiz vai avaliar se aquela desistência será aceita ou não. E tem um problema muito importante, olha. Artigo 485, parágrafo 4º. Oferecida a contestação, ou seja, o réu apresentou sua defesa, o autor não poderá, sem o consentimento, no caso do réu, desistir da ação. Então, o autor pode desistir? Depende. Vai depender da homologação do juiz. E se o réu já apresentou defesa, o juiz vai perguntar para o réu: réu, você aceita a desistência? Se o réu aceitar, beleza. Se o réu não aceitar, continua a relação processual. Bem interessante, coloquem uma observação, anotem essa diferença, tá? Aqui eu quero estabelecer com vocês o seguinte, ó, que eu peguei da internet, né, uma situação montada com relação a uma petição. Então, isso aqui é um caso trivial que não precisa de um entendimento específico, né? Então, aqui é um relato de uma ação que envolve um contrato de educação, né, de prestação de serviço na área educacional. E aqui
o autor está discutindo aqui com relação à impossibilidade de pagamento das prestações, né? Enfim, então ele está relatando. Isso aqui é um caso hipotético, né, que eu peguei, não tem dados específicos, só para que a gente entenda aonde eu quero chegar. Então vamos imaginar aqui, eu sou advogado da escola, né? Então vou me colocar na posição de advogado da escola. Deixa eu pegar a minha caneta de cor preta, né? Então aqui, há mais ou menos 4 anos, o autor celebrou com a Ré contrato de educação. Não foi isso que aconteceu. Mentira, eu sou advogado aqui, já tem aí, tem um ano, só tem um ano que ele estabeleceu esse contrato, né? E aí ficou que o pagamento seria mensal, diretamente através de boleto bancário ou cartão de crédito, né? Não, também isso aqui é mentira, né? Isso aqui era direto, né? Débito automático, né? Então aqui, ó, débito automático, tá? Ocorre que esse advogado é autônomo. Mentira, né? Ele é CLT, ele é registrado. Eu tenho comprovante disso aqui, ele tá mentindo, né? E aqui seus filhos, tal. Enfim, não preciso ficar debatendo. Mas, enfim, tá vendo que eu coloquei uma objeção aqui? Ficou legal? Tá fácil de vocês lerem? Não, porque, professor, sua letra não tá das melhores, né? É que no computador é um pouquinho difícil para escrever, mas, de certa forma, ainda que fosse no papel, escrito um pouquinho melhor, fica feio, né, essas observações. Isso daqui, segundo o Código de Processo Civil, ele é referido como cotas, né? Então, vejam só, é vedado o lançamento de cotas marginais e interlineares, ou seja, a margem, né, a margem e entre as linhas, né? Isso aqui são, o que são cotas, professor? Manifestações, e elas são proibidas, porque estão à margem e entre as linhas. Notem a regra, o juiz vai mandar riscar, ele nem quer ler, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do salário mínimo. Então, ou seja, de tão errado que é, o infrator vai ter que pagar uma multa a fim de coibir, né, de evitar que esse tipo de situação ocorra. Olha que interessante aí a previsão processual. Atos do juiz. O juiz também pratica atos no processo, né? São sentenças, decisões interlocutórias e também os despachos. Aqui eu vou conceituar, explicar a vocês o que é cada um desses atos processuais, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, sentença é ato praticado pelo juiz que tem uma finalidade. Qual que é o objetivo da sentença? Por fim ao processo de conhecimento ou extinguir a execução. Essa é a finalidade da sentença definida no Código de Processo Civil. É bom vocês terem esse conceito, né? Agora, o que é uma decisão interlocutória? A definição do Código de Processo Civil é justamente dependente do conceito de sentença. Então, diz o Código de Processo Civil, decisão interlocutória é todo ato praticado pelo juiz de natureza decisória que não seja sentença. Se na sentença ele decide e põe fim, o ato decisório ele decide, mas não põe fim, decisão interlocutória. Então, dá um exemplo, professor. Então, imaginem só uma situação. A pessoa vai à justiça pedir um medicamento porque precisa fazer um tratamento. E houve uma negativa ali da rede pública de saúde. Então, ela busca o judiciário. Como é que você vai receber o medicamento em uma sentença de maneira rápida? Não dá. Sentença pressupõe todo o processo de conhecimento. Então, portanto, para que se conceda esse medicamento em caráter de urgência, seria concedida aí uma decisão interlocutória. Ele decidiu, mas o processo continuou. Olhem que fácil. E despacho é o que sobra, né? Os demais pronunciamentos praticados pelo juiz, de ofício a requerimento da parte, ou seja, o que sobra. Então, em despacho não há ato decisório. Ele não decide nem pondo fim, e nem o processo continua. Ele simplesmente pratica um ato simples, né? Então, por exemplo, quando ele marca uma audiência, quando ele pede esclarecimentos, que não há decisão alguma, o juiz está despachando, né? Também temos o acórdão. O acórdão, segundo o Código de Processo Civil, é uma decisão colegiada, né, que é proferida pelos tribunais, seja Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Eleitoral, do Trabalho, ou até mesmo os tribunais superiores, né, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, enfim, essas relações que nós temos aí. E o escrivão, ele pratica atos? Sim, o escrivão está ligado aos atos de gestão, né? A autuação é praticada pelo escrivão, a numeração é praticada pelo escrivão, né? O ato de dar vistos, né? Mostrando que ele leu, que ele está por dentro do que aconteceu, é praticado pelo escrivão, né?
também a guarda dos autos processuais, e aqueles que nós estudamos, né, que seria a redação, que seria justamente a prática de citação, de intimação. Então, o escrivão ele tem essas relações conforme nós já, inclusive, estudamos. E um que nós estudamos, mas faltava justamente esse complemento, é com relação ao ato ordinatório. Eu acho que vale a pena você criar aí uma nota específica, né? Então, o que é ato ordinatório? Bem como a juntada e a vista obrigatória. Aqui ele está dando exemplos, né? Então, juntada é anexar documentos aos autos processuais. E vista obrigatória é o escrivão chamando as partes para que eles venham ter acesso aos autos, porque talvez o conteúdo seja de seu interesse, né? Não precisa, né? Então, independe de despacho, ou seja, não precisa que o juiz autorize, o juiz simplesmente não vai ter acesso naquele momento, o escrivão recebeu, percebeu que é de interesse da outra parte, ele pratica o ato ordinatório. Vai ser praticado de ofício, ou seja, ele não precisa de autorização, e serão revistos se forem necessários, ou seja, o escrivão tem a liberdade de atuar, justamente porque são atos simples, né? São atos ordinários, são atos corriqueiros, né? Continuando, aqui eu quero propor uma pequena reflexão para que vocês verifiquem se houve aí, de fato, o entendimento do assunto, né? Então, o que são atos e quem pode praticar? Então, atos são etapas que ocorrem durante o processo. E quem pode praticar? As partes, os juízes, os terceiros, o Ministério Público, os servidores. E o que são sentenças, decisões interlocutórias e despachos e os acordos? Sentença é ato pelo qual o juiz finaliza o processo ou extingue a execução. Decisão interlocutória é ato pelo qual o juiz decide, mas não põe fim ao processo. Despacha qualquer outro pronunciamento e acórdão é uma decisão colegiada praticada pelos tribunais. Então é por aqui, pessoal, que nós vamos encerrar esse pequeno ciclo. Nós vamos dar continuidade também, numa próxima etapa, aos atos com relação ao horário, ao lugar a ser praticado. Mas por hora é isso daqui. Eu fico muito feliz de tê-los comigo e contem sempre com esse professor que aqui está. Um grande abraço e até a próxima!